A vida cristã é uma batalha. E o texto básico, fundamental com o qual nós temos lidado nos últimos 2 meses está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E eu quero mencionar esse texto ao iniciarmos nessa noite. 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Existem paixões da carne que guerreiam contra a alma. Isso quer dizer que existem paixões que procuram fazer guerra e destruir a sua alma. Nós já tratamos do orgulho, do mundanismo, mas o pecado sexual é algo real. A imoralidade sexual e a tentação sexual são enormes nos nossos dias. E esse não é um assunto sobre o qual nós queremos ficar em silêncio. Ela guerreia, na verdade, entre os jovens. Isso derruba as pessoas. Essas paixões fazem guerra contra a sua alma e elas querem arruinar você. Uma coisa que guerreia contra a sua alma e tenta destruir a sua alma. Essas são paixões destruidoras da alma. E se elas te dominarem, você morre. Você morre no seu pecado e você vai para o inferno. Isso é tão real quanto essas escrituras. A santificação sobre a qual ele está especificamente falando, a vontade de Deus sobre a qual ele está falando especificamente é que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Agora você pode ver. As palavras com as quais eu quero lidar nessa noite são encontradas bem aqui no começo do versículo 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Desejo de lascívia. Pedro diz, paixões da carne que fazem guerra contra nós. Aqui está uma dessas paixões da carne. O desejo de lascívia. Luxúria. O que é verdade sobre o desejo sexual, o desejo de lascívia, baseado no que Paulo diz aqui? O que ele está dizendo aos Tessalonicenses? O que é verdade sobre isso, se nós estamos procurando uma definição? Descontrole. Aí está. Veja, ele coloca esse desejo de lascívia. Ele acusa os gentios de serem culpados de ultrapassar o controle, perder o controle em relação ao sexo. Basicamente, controle transmite a noção de me manter dentro dos limites, me manter restringido, me guardar de exagerar, ou, de fato, ele usa a palavra transgredir. Transgredir significa passar por cima. Existe um limite ali. O controle me mantém dentro do limite. Eu perco o controle e eu ultrapasso o limite. O que mais isso nos diz? Você não conhece a Deus. Deixe-me dizer a vocês, esse mundo é enlouquecido pelo sexo. Essa é uma das características básicas do mundo perdido. Isso é uma evidência de que você não conhece a Deus. Ouça, se isso surpreende vocês, vocês não deveriam ficar surpresos se conhecessem as suas Bíblias. Mais uma vez, Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9, ele diz, não vos enganeis. E a primeira coisa com a qual ele trata são fornicadores, adúlteros, depravados sexuais, homossexuais,
e impuros. Eles não herdam o reino dos céus. E vocês sabem por que ele diz, não vos enganeis? Nós temos pessoas espirituais, carnais, andando em tudo que é lugar, pensando, eu vou à igreja, eu tenho uma Bíblia, e em todo tempo, a própria Bíblia que elas têm, está dizendo a elas, se você está envolvido com a imoralidade sexual, você não herdará o reino dos céus. O que mais isso nos diz que é verdade sobre o desejo de lascívia? Está fora de controle. É um desprezo por Deus. Posso dizer a vocês do que se trata realmente? Aqueles que se entregam ao desejo de lascívia não têm consideração por Deus. Basicamente é isso. O que mais é verdade sobre isso? O Senhor é o vingador. Mais alguma coisa? Defraudar o irmão. Sem dúvida, é um pecado contra os outros. Deixe-me dizer duas palavras que ninguém mencionou ainda: santidade e honra. E o desejo de lascívia é oposto às duas. Honra. Quando um jovem ou uma jovem desmerecem um ao outro, mas eu lhes digo o seguinte: ceder às paixões sexuais é uma completa desonra. É uma desconsideração, como nós já ouvimos, não há consideração por Deus, mas há uma desonra completa. Ouçam, moças. Vocês sabem o que um homem que quer ter sexo, mas não quer casar, está dizendo a vocês? Ele está dizendo, eu quero usar o seu corpo para a minha própria satisfação, mas eu não quero você. Eu não quero tudo o que você é. Eu não quero um compromisso com você. Eu só quero me satisfazer com você. Realmente não é você que eu quero. E você não pode escapar dessa realidade. Um homem que não vai assumir um compromisso de aliança com você, mas quer ter prazer com você, ele não ama você, ele desonra você. Os motivos dele são totalmente impuros e desonrosos. Na verdade, ele não quer você. Ele vai dizer que quer. Mas então, moças, vocês desonram a si mesmas, porque vocês estão querendo entregar a ele os seus corpos, por amor daqueles prazeres, na esperança de satisfazer os seus próprios desejos emocionais, o seu próprio desejo de ser amada, o seu próprio desejo de afeição. E você simplesmente se desvaloriza em tudo isso. E o negócio é que ele vai te dizer qualquer coisa que ele acha que você quer ouvir para levar você a desejar ir por esse caminho. É totalmente desonroso. É totalmente o oposto de santidade. Santidade é uma pessoa separada. É Deus separando uma pessoa, Jesus separando uma pessoa que pertence a Ele, que é dedicada ao bem e às boas obras, à pureza, para ser colocada à parte para Ele. Então é desonroso, é um desprezo por Deus. Eu lhes digo, isso é certo. Pessoas que dão lugar à sua luxúria sexual desprezam a Deus totalmente. E sabe, não pense que, porém, existe um pensamento predominante. Bem, o Senhor sabe que eu amo ela. O Senhor sabe que nós estamos apaixonados. O Senhor sabe que nós pretendemos nos casar. Vocês nunca leram Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3? Diz, por essas coisas vem a ira de Deus. Isso não é algo com que Ele se agrada. Ele projetou o casamento para ser um retrato do seu Filho e do relacionamento do seu Filho com a igreja. E quando você corrompe isso, isso é algo que provoca a ira dele e ele destruirá você. É por isso que Paulo está dizendo, ele é o vingador. O que significa vingança? Significa que ele vai punir.
Ele não trata isso com gentileza. Ele não diz simplesmente, ó moças, eu entendo que vocês estão buscando afeição e eu entendo, rapazes, que vocês estejam precisando de um escape. Não é isso que ele diz. É uma perda de controle e um desprezo por Deus. É uma desonra dos nossos corpos. Irmãos, isso é uma coisa séria. É uma coisa séria. E eu lhes digo o seguinte, não é somente o ato. Agora, ouçam-me com atenção. Ouçam. Eu quero que todos vocês me ouçam. Porque o que eu vou dizer, alguns de vocês, sem dúvida, vão entender mal ou interpretar de forma errada, mas eu quero mostrar a vocês que o que eu estou dizendo vem diretamente da Bíblia. Jesus disse isso. Portanto, eu não quero ninguém aqui dizendo agora, eu não acredito no que esse cara acredita, eu não sei por que nós viemos a esse estudo. Porque olhe, eu não estou aqui para dizer nada do que eu penso. Eu quero que vocês ouçam o que o Senhor diz. O Senhor diz em Mateus capítulo 5. E se vocês têm suas Bíblias, vocês deveriam dar uma olhada nisso. Isso é coisa séria. Mateus capítulo 5, versículo 28. Vejam, irmãos, quando eu digo que isso é um desprezo por Deus, e Paulo diz que pessoas que se entregam a paixões como essas não conhecem a Deus, ele não está dizendo apenas, bem, veja, os gentios não conhecem a Deus, e isso caracteriza a vida deles. Então, quando você faz isso, você está simplesmente agindo como eles. Ele está dizendo que se você faz isso e é dado a isso, você é um deles. É por isso que ele está dizendo que Deus é um vingador. Ele vai te encontrar. Isso é sério. E Jesus diz, não é somente o ato. Ora, ouçam isso. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ok? E daí? Todo mundo faz isso. Quer dizer, eu converso com todos esses cristãos professantes e eu sei que eles lutam com isso. Então todos nós lutamos com isso. Afinal de contas, ó miserável homem que sou. E as coisas que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer eu faço. E eu olho ao redor e vejo todos esses colegas lutando com as mesmas coisas. Então, certamente deve estar tudo bem com todos nós. Será que você nunca ouviu Jesus dizer, e são poucos os que acertam com ele? O caminho espaçoso é o caminho da religião. Somente porque você se senta numa igreja que tem várias pessoas que falham e fracassam na mesma coisa, isso não quer dizer que você está seguro. Você só está seguro quando você está numa categoria em que Jesus diz que você está seguro. E Jesus não diz, se isso é verdade na sua vida, você está seguro. Ouçam. Números não significam segurança. A verdade traz segurança. O que Deus diz em sua palavra é onde você quer estar. Você vai facilmente para o inferno com a multidão se você achar que números dão segurança. Jesus disse, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, nunca vos conheci. Então não confie em número. Quando o próprio Jesus diz, muitos amigos, naquele dia as multidões vão descobrir que Jesus nunca os conheceu. Ouçam, deixe-me dizer isso. Onde você está em relação às suas paixões sexuais tem literalmente tudo a ver com se o seu cristianismo é verdadeiro ou não. Jesus diz que você já cometeu adultério no seu coração se você apenas teve pensamentos lascivos e intenções lascivas. Agora ouça o que ele diz logo depois. Ele está falando sobre um homem que está usando os seus olhos para olhar para uma mulher e desejá-la sexualmente. Então ele diz imediatamente, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Deixe-me dizer o que Jesus está dizendo. E você não pode torcer essas palavras para que elas signifiquem alguma outra coisa. Se você está envolvido
em pecado sexual, em pornografia na internet, em imoralidade sexual ilícita, Jesus diz: ou você corta isso fora, ou você vai para o inferno. Isso é vida ou morte. Você diz: espera aí, o que é isso? Eu pensei que nós éramos salvos pela fé. E é bom que você creia nisso. Mas se a sua fé é o tipo de fé que não produz esse tipo de cortar a mão fora, arrancar o olho fora, cortar o pé fora, esse cristianismo não é uma fé que vai salvar você. Não tem como. É isso que Jesus está dizendo em tudo isso. Ouçam isso. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. E é claro que ele está falando de uma forma ilustrativa aqui. Ele está dizendo que aquela coisa na tua vida que te faz tropeçar, você precisa se livrar disso. Abandone, arrependa-se, corte fora, não importa o quão radical isso seja, você precisa se livrar disso. E se a sua fé não é capaz disso, ela não é uma fé que vai salvar você. Ouça, você nunca leu? Tiago diz que os demônios creem, mas eles não são salvos. Fé que não produz uma batalha total contra a imoralidade sexual é uma fé que não vai salvar você. E eu digo isso pela autoridade da palavra de Deus. Como eu disse, eu não vim aqui nessa noite para dar a minha própria opinião sobre esse assunto. É exatamente isso que Jesus diz. Jesus diz: o céu e o inferno estão em jogo. Ouça, se você tem o tipo de fé que permite que você fique olhando pornografia na internet e se masturbando e fazendo todo tipo de coisas sexuais ilícitas, nós temos rapazes e moças aqui vivendo em imoralidade sexual e você diz que é um cristão. Você precisa voltar ao princípio. Você precisa começar tudo de novo. Você precisa se arrepender do começo e se livrar disso. Você precisa clamar a Cristo e pedir que Ele salve você da sua perversidade, salve você do seu pecado. O céu e o inferno estão em jogo. Não é exatamente isso que Pedro está nos dizendo? Essas coisas fazem guerra contra a alma. O céu e o inferno estão em jogo. E a não ser que a sua fé seja capaz de conduzir você através dessa batalha e guerrear, fé salvadora é uma fé que mata o pecado. A fé salvadora é uma fé que mata o desejo sexual pecaminoso. A fé salvadora é uma fé guerreira. Não se engane sobre isso. Não vamos torcer as palavras. Isso é o que as Escrituras dizem. Essas coisas guerreiam contra a sua alma. Em outras palavras, se você escavá-las, se você der lugar a elas, se você não lutar, arrancar, cortar fora, batalhar totalmente, não no seu próprio poder. Se pelo Espírito mortificardes, colocar à morte os efeitos do corpo, certamente vivereis. Isso está escrito em Romanos 8,13. Vida e morte você viverá, se pelo Espírito você mortificar essas coisas. Eu quero ser honesto com vocês. Eu não quero que haja ninguém aqui, nenhum jovem, nem nenhum adulto envolvido em imoralidade sexual. E isso pode ser simplesmente aqui em cima. A sua mente está cheia de perversidade. Você tem pensamentos sexualmente profanos e ilícitos, pensamentos imundos. Os seus olhos estão onde eles não devem estar o tempo todo. Você tem lutas e você não consegue vencer. Ouçam, Jesus diz, Paulo disse isso. Romanos 6,14. Ele disse: o pecado não terá domínio sobre vós. Se você está debaixo da graça, não sob a lei. Se você realmente foi salvo pela graça, o pecado não terá mais domínio. Deixe-me dizer isso. Pecadores, quer dizer, os perversos,
cheios de todo tipo de imoralidade sexual, todos os tipos de perversão, eles podem vir a Cristo e encontrar perdão completo e abundante. Isso é chamado justificação. O pecador vem com um histórico de culpa horroroso. E Deus lava e limpa aquele histórico pela fé. Mas deixe-me dizer algo. Se a sua ideia sobre a salvação termina aí, ela está errada. Porque onde quer que Deus entre e justifique um pecador culpado, perdoando-os pelo sangue de Jesus e pela obra da expiação que Cristo consumou naquela cruz, Ele também vai quebrar o domínio do pecado. Essa é a maior manifestação exterior de que você realmente foi justificado. É o seguinte: eu não posso ver o seu histórico espiritual. Eu não sei se ele está limpo. Você não vê o meu. Eu não sei se você foi perdoado. Isso não está estampado na minha testa ou na sua. Veja, isso é o que a Bíblia diz. Não vos enganeis. Muitos estão enganados. Sobre o que eles estão enganados? O lugar está cheio de pessoas. Bem, eu creio. Eu fiz a oração do pecador. Eu vim pelo corredor, eu fui até o altar, eu tive aquela experiência na campanha, eu fiz isso e eu fiz aquilo, eu li a minha Bíblia, eu fui à igreja. E a Bíblia está dizendo o tempo todo, se a sua vida não foi radicalmente transformada e o poder do pecado não foi quebrado, não se engane. A realidade de um histórico limpo não está ali se não existe uma indicação de um coração transformado. A não ser que a sua abordagem em relação ao sexo tenha sido radicalmente transformada em algum ponto, a não ser que a sua imundícia e a sua impureza tenham sido em algum ponto, quer dizer, falando de uma forma prática, não tenham sido radicalmente alteradas e o poder do pecado tenha sido quebrado. Não se engane. Não. Olhe, a consideração, reconhecimento legal não aconteceu, a não ser que na prática a sua vida tenha sido transformada pelo poder de Deus. Isso está tão evidente nas Escrituras. Ouçam isso. Romanos 8,13 diz isso. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Você diz, o que quer dizer viver segundo a carne? Ora, em Gálatas 5,19, Paulo diz que as obras da carne são evidentes. Qual é a primeira da lista? Imoralidade sexual. Qual é a segunda? Impureza. E a terceira? Sensualidade. Quer dizer, as três primeiras acertam em cheio nisso. E ele diz isso. Se vocês viverem de acordo com isso, vocês vão morrer. Mas alguém vai chegar e dizer, eu fui salvo pela fé. O que você está dizendo agora é que se eu cair no pecado sexual, eu perco a minha salvação. Não, de modo algum eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sua salvação nunca foi verdadeira desde o início. Eu estou dizendo que ela não foi real. Seja o que você pensou que fosse, ela não foi uma salvação bíblica. Ouçam, muitas pessoas irão a Jesus no julgamento e dirão, Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo. E ele vai dizer, nunca vos conheci. Seus obreiros fraudulentos, obreiros da iniquidade. Você percebe? Se o poder da ilegalidade, da iniquidade jamais foi quebrado em sua vida, isso é o maior testemunho de que Jesus jamais conheceu você. Se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito, não através de sua própria força, mas através do poder da cruz, através do poder do Espírito de Deus, liberado por meio da fé em Cristo. Se através dessa transformação e regeneração sobrenatural que traz esse tipo de poder que surge e provém da morte para a vida, se por meio desse poder você mortificar essas coisas, ouçam, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que a partir do primeiro dia em que você realmente crê, nunca haverá luta, tentação ou uma batalha.
Ouçam, o que a Bíblia diz é que elas fazem guerra contra você, o que significa que é do primeiro até o último dia nessa terra. Você está numa batalha total contra isso. Você está arrancando, você está matando, você está guerreando, você está mortificando pelo poder do Espírito. É uma batalha total. Olhe, algumas pessoas entendem mal e elas dizem, então quando você se torna um cristão, basicamente, o pecado não tem domínio. Em outras palavras, tudo isso simplesmente termina. Não. Quando a palavra diz que o pecado não terá domínio, quer dizer que ele não vai dominar você. Isso não quer dizer que ele não vai guerrear contra você e você terá que lutar por tudo que é precioso no poder do Espírito. Não, será uma batalha total. Será que nós cairemos? Vão haver dias em que você vai cair, mas é guerra e você vai ganhar terreno. Pode ser que você entre no campo de batalha e você caia, mas você vai conquistar o terreno, você vai avançar. Esse pecado não vai dominar você. Você vai prosseguir em frente. Não existe tal coisa como uma fé salvadora, uma fé verdadeira, uma fé dada por Deus, uma fé que realmente me leva para o céu, que não faça guerra total contra o desejo de lascívia. E ouça, no poder da cruz existe poder para vencer. Existe. Não é uma batalha sem esperança. Mas se você está em cadeias e você simplesmente nunca conseguiu superar, e não importa o que aconteça, você se vê como um escravo. A slave. Escravos do pecado não são escravos de Cristo. Clame ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Existe poder nele. Existe poder de matar o pecado para ser curado. Colegas, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa batalha não é opcional. E existem muitos colegas atualmente. Você quer saber uma coisa? Existem muitos colegas atualmente que simplesmente pensam o seguinte: tudo o que eu tenho que fazer é crer. Eu falo sério. No que diz respeito à minha santificação, bem, isso é opcional. Quanto mais bem eu faço, mais eu sou recompensado. Mas, no final, eu fui salvo pela fé. Eu ainda estou dormindo com meu namorado, mas você não pode me julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Não, Senhor, Jesus pode julgar você, e Deus é o vingador, e Ele vai tomar vingança contra você. E quando Ele diz que aqueles que são dados aos desejos de lascívia não conhecem a Deus, quando Jesus diz que é melhor você arrancar um olho do que você terminar no inferno, eles podem dizer isso. Eles estão em posição de julgar isso, e isso é exatamente o que eles dizem. Você não quer ficar de brincadeira aqui. Você não quer brincar de nenhuma forma. Essa batalha não é opcional. Ouça, anote isso. Não existe nenhuma fé que salve da ira de Deus se ela não salva você do poder da imoralidade sexual. Anote isso. O sexualmente imoral não conhece a Deus. Ouçam. Ouçam-me com muito cuidado. Porque esse é o cerne da questão. O sexualmente imoral não conhece a Deus. Não foi isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, não foi? Vocês viram isso? Eles não conhecem a Deus. Você diz, eu sei a respeito de Deus. Não, não é isso que ele diz. Ele não diz que eles não sabem a respeito de Deus. Ele diz, eles não conhecem a Deus. Existe uma grande diferença. Jesus disse, em Mateus 7, quando eles disseram, Senhor, 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 Ele disse, nunca vos conheci. Jesus sabia tudo sobre eles, porque Ele os chama de sem lei.
Ele sabia tudo sobre eles. Ele não os conhecia. Você diz, qual é a diferença? Saber a respeito de alguém é conhecer fatos. Conhecer, no sentido bíblico, Adão conheceu a Eva e ela concebeu. Extremamente íntimo. Quando Jesus conhece alguém, lembre-se de Efésios 5. Quando ele conhece alguém, essa é a sua noiva, é a sua igreja, o seu corpo. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Ele conhece a igreja intimamente. Eles não conhecem a Deus. Significa que eles não têm intimidade. Eles o desrespeitam. Eles o desonram. Eles não o conhecem. Aqueles dentre vocês que conhecem as suas Bíblias, em Mateus 13:44, sabe qual é a ilustração que você tem ali? Um homem que está caminhando num campo e ele encontra um tesouro tão valioso que ele vai e vende tudo o que ele tem para que ele possa ter aquele tesouro. Posso dizer a vocês do que se trata esse conhecer? É quando um homem vem a saber que ele descobriu um tesouro que é mais precioso do que qualquer coisa. E ele não quer desprezá-lo. Ele sabe, ele está convencido. Eu quero isso mais do que qualquer outra coisa. Veja, quando um cara chega querendo desonrar uma jovem, desrespeitar a Deus, ele nunca descobriu. É uma das maiores indicações de que ele nunca descobriu que Cristo é mais valioso do que qualquer outra coisa. Sabe o que acontece com uma pessoa que descobre a Cristo e ele sabe, quer dizer, ele vê e sabe o que ele encontrou? No duro, ele irá e venderá tudo, incluindo a imoralidade sexual. Ele dirá, eu quero isso mais do que eu quero aquela garota. Eu quero isso mais do que o prazer sexual. Eu quero isso. Ouçam, existe, e anote isso, existe uma grande diferença entre o desejo de lascívia e o desejo sexual. O desejo sexual canalizado para o leito matrimonial é honroso. Nós estamos falando sobre aquilo que é imoral. E um homem vai colocar de lado tudo que diz respeito a Cristo, quando ele descobre que Cristo é mais belo. Ouçam, esse é o coração da questão. Quando um homem ou uma mulher, quando eles descobrem a Cristo, quando eles veem nele a glória e a beleza, quando eles dizem, sim, eu quero isso mais do que qualquer outra coisa. E eu não quero fazer nada que o ofenda. Eu não quero fazer nada que me separe. Sim, eu tenho desejos sexuais, mas o meu desejo por ele é maior. Então, eu vou me controlar. Senhor, ajuda-me a manter o controle. Eu não quero te desonrar, nem fazer qualquer coisa que quebre a minha comunhão contigo. Eu descobri que tu és totalmente amável e o meu coração te quer. Ele anseia por ti, ele clama por ti. O meu coração, eu quero te seguir de coração. Eu quero te encontrar. Eu quero estar contigo. Eu quero viver a minha vida para ti. Eu quero. Tu és tudo para mim. E eu estou disposto a vender tudo para ter a ti. Quando ele diz que eles não conhecem a Deus, isso quer dizer que eles nunca chegaram lá. Se o teu cristianismo nunca fez você ficar apaixonado por Jesus Cristo, você não o conhece e ele não conhece você. Isso não quer dizer que não há esperança. Isso apenas significa que o que você tem não é o verdadeiro. Quando um homem descobre que Cristo é o tesouro de todos os tesouros, ele não vai se agarrar a mais nada. Ouçam. Quando alguém se apaixona por Cristo, o medo do inferno é um medo bem verdadeiro e Jesus recorre a ele. É melhor para você amputar do que terminar
no inferno. Mas quando você chega a conhecer a Cristo e a conhecê-lo intimamente e a se apaixonar por Ele, o maior pesar não é o horror do inferno. O maior pesar é você ofender aquele a quem você ama, perder a sua comunhão com Cristo, vê-lo se afastar, não ter mais o sorriso dele, ofendê-lo. Ó, irmãos, quantos de nós, depois que Deus nos salvou, tropeçamos em alguma imoralidade sexual, e o maior pesar não foi, ó não, agora eu vou para o inferno. As lágrimas rolaram porque nós soubemos que tínhamos ofendido o Senhor, depois de tudo o que Ele fez por nós naquela cruz, depois de tudo o que Ele suportou. O Filho de Deus conheceu a dor e a aflição em meu favor. E aqui estou eu querendo fazer isso. Nós abaixamos nossas cabeças tristemente por causa do seu grande amor por nós. O fato de que nós consideramos o seu amor como algo tão barato e fazer isso. Se você conhece a Cristo, quer dizer, se você conhece a Cristo intimamente, você conhece a Deus, você ama a Deus, você descobriu a glória de Deus brilhando na face de Jesus Cristo, e você certa vez olhou para isso e disse, sim, e é isso que eu quero. Não é uma questão sem importância você sentar na frente de um computador e se masturbar na frente da pornografia. É difícil um homem fazer isso quando ele está pensando. Como eu posso ir ao lugar secreto hoje à noite em comunhão com Cristo? Ele não estará lá depois de eu ter feito isso. Isso não é algo sem importância. Eu estou dizendo a vocês, isso é para valer. E se a fé que você tem não produz isso, ela não é digna. Não é. É uma batalha total. Batalha total. Por causa daquele a quem nós amamos. Batalha total. Porque nós não mais desconsideramos a Deus, nós temos respeito por Ele. Nós temos respeito pelas suas leis, nós temos respeito pela forma como Ele nos fez, nós temos respeito pelo sexo. Ele é bom, dentro dos limites do casamento. E fora disso, Ele é maculado, totalmente pervertido em relação àquilo para o que Deus o projetou. Bem, essa é a nossa primeira visita em relação a esse assunto. Mas eu acho que este é o cerne da questão.